Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deixa eu não precisa mexer, não. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 7. Capítulo 22. Romanos 7, versículo 22. Amém. Né? Romanos capítulo 7, versículo 22. Amém? Amém. Amém? Diz assim o texto: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Vou repetir. Porque no tocante à lei, ao homem, repetimos, versículo 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoe-nos, ó Deus, nos dê entendimento da Tua palavra, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, cooperarmos, ó Deus, com o Teu Espírito e caminhar, ó Deus, crescendo em ações de graças, ó Deus, crescendo no conhecimento e crescendo também, ó Deus, no discernimento daquilo que o Senhor está fazendo em nós, ó Pai, e através de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos sobre um assunto que nós viemos tratando já durante algum tempo e que a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso hoje. É sobre como que nós somos estruturados por Deus, como que o pecado de Adão e Eva estragou o plano original que Deus tinha para nós e como que Deus promoveu uma reestruturação do nosso ser e também está colocando em andamento esse plano nas nossas vidas. Amém? Parte do que eu vou falar aqui, eu aprendi na leitura de um livro de um homem que viveu, se eu não me engano, no século passado, chamado Watchman Nee. Não sei quem já ouviu falar dele aqui. O Watchman Nee, ele era um chinês, profundo conhecedor da palavra, né, como ele foi ensinado pelos missionários, e pelo fato de ser chinês, oriental, e já ter na sua, vamos dizer assim, genética, né, uma tendência voltada muito para as coisas espirituais, né, as coisas místicas e tudo, então ele conseguiu compreender muito da Bíblia, daquilo que é o ensino da Bíblia. E ele se aprofundou tanto nesse conhecimento, nesse sentimento, dessa realidade, dessa verdade, e que às vezes aquilo que ele ensinava e falava passava despercebido pelas pessoas de uma maneira geral, tão profundo que é. E uma das coisas que ele fala, que ele ensina, no livro chamado A Libertação ou Liberação do Espírito, ele fala que a estrutura como nós somos feitos por Deus, ela é composta da seguinte maneira: nós somos um espírito que habita num corpo e tem uma alma. Ou seja, nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo físico. Então a nossa essência, aquilo que nós somos mesmo, é um espírito. Diferentemente dos anjos ou de outros seres espirituais, como Deus, por exemplo, que ele é espírito, tem o seu corpo espiritual e que são suficientes por si mesmos, né?
Deus é suficiente por si mesmo. Ele pode se manifestar no mundo físico, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas os outros espíritos, para se manifestar no mundo físico, ele precisa de um corpo. Por isso que nós vemos muitas vezes pessoas, demônios, seres espirituais do mal que querem se manifestar, eles se apossam de seres humanos ou até mesmo de animais, para poder se manifestar no mundo físico. Claro que Deus não precisa disso, mas a maneira como Deus escolheu se manifestar neste mundo é através daquelas pessoas que creem em Jesus como Senhor e Salvador, e ele se une ao espírito dessas pessoas, Deus se une ao espírito desses homens. Como falo homem, estou me referindo a ser humano, né? Homem e mulher, jovem, criança, adulto. Amém. O Espírito Santo então se une ao espírito humano, e dentro de um corpo humano, usando a alma humana, ele se manifesta neste mundo. Amém? Então, essa é a maneira como nós somos estruturados. Nosso espírito foi criado para usar a alma, ser revestido pela alma, habitando um corpo físico, se manifestar neste mundo físico, para onde o homem foi criado e colocado. Então, o Otmani, ele diz o seguinte, ele coloca assim mais ou menos a estrutura do ser humano. Ele diz que o espírito do homem, ele chama de homem interior. A Bíblia também fala isso. Então nós vamos ver alguns textos aqui, onde a Bíblia diz, aqui mesmo nesse texto que nós lemos, fala, né? Com relação aqui no versículo 22, ele fala, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ele está falando aqui de quê? Do espírito dele, de Paulo. Eu, Paulo, que sou um espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos meus membros, ou seja, no meu corpo, uma outra lei que impera. Não é isso que ele fala? Olha só o versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então ele está falando que existe uma lei que domina o seu espírito, que está acima do seu espírito, e nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Então o Otmani fala aqui, seguindo a orientação bíblica, ele fala que existe o homem interior, existe o homem exterior, a quem ele chama de alma. Ou melhor, existe a alma, a quem ele chama de homem exterior. E existe o corpo humano, a quem o Otmani chama de homem periférico. Então, o espírito é o homem interior, aquele que está mais lá dentro. Aí depois vem o homem exterior, que é a alma. E vem o homem periférico, que é isso aqui que nós todos vemos, que é o corpo. Amém? A Bíblia também estrutura o homem desta maneira, como espírito, alma e corpo. Mas aqui ele fala o seguinte, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Que lei é esta que ele fala, que guerreia contra a lei da mente dele, que faz ele prisioneiro da lei do pecado que está nos membros? É a própria lei que, quando Deus disse que ao homem que se ele pecasse ele morreria, né? Essa lei é uma lei, essa lei tornou o homem prisioneiro da sua própria alma. O que é que nós sabemos? Quando o homem pecou, Adão e Eva, quando eles pecaram, o espírito deles, que dominava a alma e o corpo completamente, porque o homem era perfeito diante de Deus, ele funcionava bem dentro daquilo que Deus programou, mas quando ele pecou, o seu espírito se separou do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que isso é uma morte espiritual. Não que o espírito tenha morrido, porque ele não morre, já falamos isso aqui várias vezes. Mas ele adormeceu, ele se tornou inativo, esse espírito do homem que se separou de Deus. Só que como o homem continuou vivo, né, o corpo dele, a alma dele, né, as vontades, o pensamento, alguém tinha que controlar essa estrutura.
E quem passou a controlar a estrutura? A alma. A alma que foi criada para ser apenas uma serva do espírito do homem, e juntos governarem o corpo, a alma se tornou, assumiu, usurpou o controle do homem. Porque o espírito dele se tornou inativo, se tornou dormente, né, vamos dizer assim, passou a ficar inoperante. O homem, ele é um ser espiritual. Isso continua, mesmo ele tendo pecado, e o seu espírito estando dormindo espiritualmente falando, ou morto espiritualmente falando, ou seja, ele não está mais ativo, ele não se comunica mais com Deus, mas ele continua sendo um ser espiritual. E seu espírito ali dentro está agora aprisionado pela alma, está preso. E o que acontece é que a alma, por dominar, e ela não foi feita para isso, para dominar sozinha, ela criou uma casca em volta do espírito do homem. Isso é o que o Watchman fala. Ela criou uma casca em volta do espírito do homem, e essa casca ficou dura para evitar que o espírito reassuma o governo do corpo. Então essa casca endureceu e ficou de tal maneira envolvendo o espírito, que o espírito não consegue mais sair dali, em termos de ação, em termos de atitude. E aí ele fica aprisionado e a alma governa e faz o que quer. A alma, ela era uma ótima serva, mas se tornou um péssimo senhor. E ela então agora tem o objetivo de satisfazer os desejos do corpo. O corpo pede a alma e ela satisfaz. Ela procura satisfazer, porque isso agrada a ela. Porque ela está assumindo um controle que não é dela, um governo que não foi feito para ser exercido. Amém, irmãos? Amém. Então a alma assumiu o governo do corpo humano, e esse governo, infelizmente, controla totalmente o espírito e não permite que o espírito do homem assuma o seu papel. Mesmo aqueles homens que não estão ainda nascidos de novo, eles anseiam pelas coisas do espírito, porque o homem é um ser espiritual. Então ele sente necessidade de um objeto para adorar. Ele tinha sido criado inicialmente para adorar a Deus, servir a Deus. O espírito do homem foi criado para conviver com o Espírito Santo, entrelaçado com o Espírito Santo de Deus. E isso é que dá satisfação ao homem. O homem foi criado para isso, para ele, entrelaçado, unido, mesclado com o Espírito Santo, habitando este corpo, governando a alma e o corpo, servir a Deus. Mas como Deus se desligou do homem no pecado, o espírito do homem continua ansioso pelas coisas espirituais, principalmente ansioso pelas coisas de Deus. Mas o Deus verdadeiro, para ele, se tornou inimigo. Ele reconhece, ele vê em Deus um inimigo. E ele quer criar um Deus para si próprio. E a alma, nesse aspecto, ela ajuda o espírito. Ela quer criar deuses falsos, para que o espírito sossegue. O espírito do homem sossegue. Mas mesmo assim ele não sossega, ele não fica satisfeito. Ele fica sempre criando coisas novas, ele fica sempre buscando algo que vai suprir, porque os deuses falsos criados pelo homem não satisfazem o espírito humano, de forma alguma. Mas o espírito do homem fica buscando. E aí acontece uma coisa. Deus prometeu que enviaria Jesus para morrer na cruz do Calvário. Não é verdade? Isso está no Antigo Testamento inteirinho, a partir de Gênesis 3,15. E Jesus de fato veio, morreu na cruz, e ele diz que aquelas pessoas que creem nesse sacrifício de Jesus em seu lugar, recebem perdão, e o seu espírito, o espírito humano, que crê em Jesus, volta a viver. Por quê? Porque o Espírito Santo entra de novo ali e passa a ficar unido com o espírito humano de novo, lá dentro do seu ser. Então esse espírito volta à vida. Só que acontece uma coisa, o que o apóstolo Paulo está relatando aqui. Ele tem agora vida, né? Ele fala, porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. O homem agora renascido,
ele volta a ter prazer nas coisas do Deus verdadeiro. Mas ele encontra uma lei. Mas vejo meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então ele reconhece que, apesar do seu espírito ter renascido, está agora vivo de novo para as coisas de Deus, ativo nas coisas de Deus, ele está preso lá dentro. E essa prisão, essa redoma, essa casca, que está aprisionando o espírito do homem lá dentro, juntamente com o Espírito Santo, é a alma humana, que precisa ser tratada para que o espírito possa agir. Para que o espírito do homem possa agir. E como que isso acontece? O Watchman esse escritor, esse pregador chinês, ele fala que essa casca da alma precisa ser destruída, precisa ser quebrada. Quando ele usa a palavra destruída, ele não está querendo dizer que a alma tem que ser eliminada, tem que ser extinta. Não é isso. Ele está dizendo que essa casca que ela criou em volta do espírito humano precisa ser quebrada, para que o espírito do homem, agora unido ao Espírito de Deus, possa fluir. E se não houver esse quebrantamento, como ele diz, não vai haver. Por mais que nós façamos qualquer coisa, nós que eu falo, nascemos de novo. E temos de novo o nosso espírito voltado, nascido de novo, unido novamente ao Espírito Santo. Por mais que nós tentemos fazer algo, mas estamos aprisionados pela nossa alma, tudo que o mundo lá fora vai ver é a nossa alma agindo. E isso traz muita frustração. Isso traz confusão, traz problema, porque nós, como o apóstolo Paulo fala aqui, eu tenho prazer na lei de Deus, mas existe uma outra lei, mais forte do que eu, agindo, operando. Que lei é essa? É a alma que ainda domina. E essa alma, essa força que a alma tem de ainda dominar e imperar nas nossas vidas, precisa ser quebrada, precisa ser destruída. E isso é uma função que o Espírito Santo faz, mas com a nossa participação. Ele não pode fazer sozinho, porque envolve a nossa vontade pessoal. Veja bem, eu não estou falando de livre-arbítrio, não tem nada a ver com livre-arbítrio. Envolve a nossa vontade pessoal. Tem pessoas, tem cristãos que há muitos anos aceitaram Jesus como Salvador, mas nunca tiveram essa casca da alma quebrada. Eles anseiam por servir a Deus, querem servir a Deus, às vezes tentaram fazer muitas coisas, foram mal entendidos pelas pessoas. Por quê? Porque estavam fazendo pela alma, e não pelo espírito. Estavam agindo com vontade de fazer coisas boas, né? Com desejo de agradar a Deus, mas não agrada. Por quê? Porque a alma não pode agradar a Deus. Só quem pode agradar a Deus é o Espírito. O nosso Espírito, juntamente com o Espírito Santo. Então, quando nós queremos fazer alguma coisa, iniciamos em fazer alguma coisa, queremos forçar a barra para fazer, é a alma que está agindo. É a alma que está querendo. E não vai dar certo, por mais que nós queiramos fazer algo. E se nós estamos fazendo na força da alma, vai dar errado, vai dar problema, vai dar confusão. Por quê? Em primeiro lugar, porque Deus não aceita. Deus só aceita tudo aquilo que é feito pelo Espírito dele em nós. Só isso, Deus não aceita nada que nós ofereçamos a Ele que não venha do Espírito. Se é algo que vem da nossa alma, da nossa vontade humana, da nossa carne, Deus não aceita. Então vai trazer problema, vai trazer confusão. Traz também frustração para nós mesmos. Porque muitas e muitas vezes nós queremos fazer, queremos agir, achamos que estamos prontos, estamos preparados, mas estamos agindo na força humana, na força da alma. Por quê? Porque a nossa alma ainda está intacta, ainda está ali forte, envolvendo o Espírito, abafando as coisas do Espírito, e nós estamos agindo na nossa própria força física e na força da alma. Vamos ver um texto da Bíblia que diz o seguinte, ó, em João capítulo 12. João 12. João 12.
Vejam a importância e a profundidade desse texto que Jesus usou em relação a si mesmo, mas nós vemos que tem uma importância muito grande aqui, com relação a isso que nós estamos falando. Olha só, João 12, verso 20, a partir do 20. Olha só o que diz. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Neste momento em que os gregos subiram até ali, esses gregos aqui eram gregos mesmo, pessoas que tinham vindo da Grécia ou de alguma outra cidade, onde os gregos, a cultura grega era muito forte, dominante, mas eram também, muitos deles, prosélitos, ou seja, eles eram pessoas que aderiram à religião judaica, o judaísmo. Então, como prosélitos dos judeus, conhecedores da Bíblia, sabiam que Jesus, o Messias, prometido, estava por ali. Então eles falavam: queremos ir lá ver Jesus. Então, quando essa notícia é trazida a Jesus, porque eles chegam lá, procuram um dos apóstolos, dos discípulos, e falam: queremos ver Jesus. Então eles vão falar com Jesus. Quando Jesus recebe essa notícia, ele recebe o quê? Uma ligação, parece que apertou o botão dele começou, disparou alguma coisa no mundo espiritual. O que foi isso? Agora é hora do Filho do Homem ser glorificado. Esse era o sinal para Jesus, um sinal espiritual, de que ele, como Filho de Deus, como o homem que veio para morrer na cruz e salvar a humanidade, aqueles que creem, ia começar essa parte importante do trabalho dele, do ministério profético, no ministério sacerdotal de Jesus. Esse era o sinal. E aí, ele fala assim, respondeu-lhe Jesus: é chegado, versículo 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E aí ele fala, olha só, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que ele está dizendo aqui, irmãos? O que ele está ensinando para nós? Para a nossa vida hoje, isso vale. O grão de trigo, ele é um símbolo da vida do ser humano, do homem, de Jesus e nossa, como seus seguidores, seus discípulos. O grão de trigo representa o homem. Nós sabemos que quando coloca uma semente na terra, seja qualquer coisa, e ele está usando o trigo como exemplo, para que ele nasça, precisa acontecer uma coisa muito importante. Que coisa é essa? Semente que morre. Qual semente que tem que morrer? A semente tem que morrer, mas ela não precisa nascer. Se ela morrer, ela não nasce. Mas ele está usando esse termo, né? Olha o termo que ele usa. Se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Isso aqui vai confirmar daqui a pouco no versículo 24. Mas o que ele está dizendo aqui é que não é o grão de trigo que tem que morrer, é a casca que tem que morrer. Tem que ser quebrada. Ela tem que ser quebrada. É o invólucro da semente. Essa que tem que ser quebrada. Porque a semente interna não pode morrer. Se ela morrer, ele não nasce. É ali que está a vida. A vida está onde? Lá dentro da semente. Aquela casca de fora precisa morrer. Só que ele usou o termo vida, né? A semente tem que morrer, não foi? Alguém tem que morrer a semente. Porque se não morrer, ele fica só. Fica aquele grão lá no chão que vai apodrecer. Mas se ele morrer, ou seja, se aquela casca for quebrada, o germe do trigo que está lá dentro, né? A vida verdadeira da semente brota e cresce, vira uma planta e produz fruto. Agora olha o versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só.
Se morrer, produz fruto. Versículo 25, que eu queria dizer. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Parece uma coisa um pouco desconexa. Parece? E parece mesmo porque está escrito em português. Mas se nós formos lá no grego, o segredo está aqui. Olha só. Quem ama a sua vida, perde-a. A palavra vida aqui não é a vida como nós sabemos. A palavra que foi traduzida aqui como vida é alma. Quem ama a sua alma. Psique. A psique. No grego, essa palavra vida é psique, que é alma. Então ele está dizendo, quem ama a sua alma, quem ama a sua casca, quem quer preservar a casca, morre, perde a vida. Porque se o grão de trigo, aquela casca que ele jogou lá, não nascer, não quebrar a casca, ou seja, se ele ama tanto a sua casca, a sua alma, que ele vai preservar ela, não vai deixar ela ser quebrada, ele não vai nascer. A vida não pode sair. A vida fica presa lá dentro. É isso que está dizendo no versículo 25. Quem ama a sua alma, a sua casca, é disso que nós estamos falando aqui, o nosso espírito, mesmo com o Espírito Santo de Deus unido a ele, está dentro da casca chamada alma. É isso que ele está falando aqui, ó. Quem ama a sua vida, a sua alma, quem quer livrar essa casca de ser quebrada, vai perder a vida. A vida não vai fluir, a vida não vai brotar. Por quê? Porque eu estou preocupado com a alma. Sabe por quê, irmãos? Porque quebrar a alma, quebrar essa casca, dói. Dói muito. Traz dor, traz sofrimento. Mas muitas vezes nós preferimos permitir a nossa vida presa dentro dessa casca, preso dentro da nossa alma, mesmo sabendo que isso traz frustração para nós, como nós vimos, mesmo sabendo que isso não produz a vontade de Deus na nossa vida, porque nós não queremos quebrar a alma. Porque a nossa vida é muito preciosa, a nossa alma é preciosa para nós. Então nós não queremos quebrá-la, porque dói. Ela tem seu valor para nós. Eu vou sofrer muito com esse quebrar da minha alma, dessa casca. Então eu não vou deixar. Mas por outro lado, se eu não fizer isso, eu vou ficar frustrado. A minha obra toda que eu passo 10, 20, 30 anos fazendo para Deus não vale nada, porque é tudo feito na força da alma, na força do braço. Não agrada a Deus. Quando chegar lá em cima, eu estou salvo todo porque Jesus me salvou. Mas põe no fogo aí a sua obra, vamos ver o que vai sobrar. Não sobra nada, porque queima tudo. É palha, madeira, feno. Então o que Jesus está dizendo? Quem ama a sua alma, essa casca, perde a vida. Mas aquele que odeia a sua vida, aqui ele está falando a sua alma. E essa palavra odiar aí, ela significa aquele que permite que essa casca seja quebrada. Então quem odeia a sua psique, a sua alma, ele permite que ela seja quebrada. E aí o que acontece com ele? Preserva a vida para a eternidade. Então, irmãos, aqui está o segredo da coisa toda que Jesus está nos ensinando. Se eu fico preocupado com a minha alma, com essa casca que está envolvendo o meu espírito e o Espírito de Deus, que é a verdadeira vida, eu fico preocupado com ela, quero preservar porque eu não quero sofrer a dor desse quebrantamento, eu vou perder a vida, porque a vida vai ficar presa ali dentro e nunca vai sair para fora. É isso que eles pedem. Mas se ele permite que essa casca seja quebrada, ou seja, ele aborrece a sua própria alma, ele quer que essa alma humana seja quebrada para que a verdadeira vida flua, saia dali de dentro e venha para fora. Porque somente a obra que é feita pelo nosso Espírito, pelo fato de ele estar ligado ao Espírito de Deus, é a obra que agrada a Deus. Esse autor, o Otmani, ele fala que todas as vezes que nós tentamos fazer a obra de Deus através da alma intacta, nós vamos produzir obra humana, vamos produzir decepção, vamos produzir frustração, nós vamos produzir algo que não agrada a Deus. É como no Velho Testamento as pessoas vinham fazer
trazer ofertas para Deus e queriam trazer ofertas impuras. Queria trazer um cabrito com a perna quebrada, ou um cabrito que tinha algum defeito físico. Deus não aceitava exatamente o mesmo sentido. Deus falava, não, para me servir tem que ser com o melhor que você tem. As pessoas queriam levar para Deus aquilo que não lhes custava nada. Então, o mesmo acontece hoje dentro da igreja. Nós queremos servir a Deus sem que isso nos cause algum problema. Nós não queremos ser machucados na nossa alma. Não queremos ter a nossa alma quebrada. Queremos sim oferecer a Deus algo que fica leve para nós. Mas não é isso que Deus deseja. Se nós queremos fazer a obra de Deus, nós temos que permitir que Deus faça a obra dele em nós. Quebrando, rachando, abrindo essa casca e permitindo assim que o nosso espírito, junto com o Espírito de Deus, saia e produza esta obra. Porque se não produz, frustração, produz confusão, produz problema. E olha, irmãos, é muito fácil a gente identificar quando nós estamos agindo na alma puramente, e não no espírito. É quando nós ficamos irritados com as pessoas. Quando nós achamos que as pessoas é que são barreiras para nós. As pessoas é que estão atrapalhando a nossa vida. Toda vez que você achar que alguém, seja quem for, seja seu cônjuge, seja seus filhos, seja seus vizinhos, seja o seu irmão da igreja, seja o seu pastor, seja seu chefe no trabalho, seja o seu empregado na empresa. Quando você achar que alguém está bloqueando você, que alguém está te atrapalhando na obra de Deus, é sinal de que você está fazendo as coisas na alma. Está fazendo na alma. Não é o Espírito que está fazendo. Porque quando o Espírito, quando eu falo Espírito, estou me referindo ao nosso Espírito, unido ao Espírito Santo de Deus. Quando o nosso Espírito flui para fora dessa casca e faz a obra de Deus, ninguém se opõe. Ninguém se opõe. Ninguém. Nem parentes, nem membros de igreja, nem pastores, nem líderes, nem governos, nem polícia, nem autoridades, seja quem for. O meu filho é o meu problema, o meu marido é o meu problema, a minha esposa é o meu problema, né? O meu pastor é o meu problema. Toda vez que nós falamos isso, é porque nós estamos agindo na alma. E nós não vamos conseguir mesmo, porque todo fruto da alma é esse. Frustração, confusão, problemas. Então, eu vou encerrar por aqui esta palavra, e no próximo culto nós vamos continuar, no próximo domingo. Amém? Nós vamos continuar falando sobre isso. Porque o nosso objetivo é fazer com que, é trazer as nossas vidas e deixar e permitir que Deus faça essa obra. Que Ele quebre essa casca da nossa alma, para que Ele possa nos usar. Nós vemos que muitas pessoas hoje, inclusive o Otmani, ele fala que o mundo hoje, quando ele fala isso, ele está se referindo aos crentes. Ele fala que existem dois grupos de crentes. Aqueles que ainda estão aprisionados dentro da sua alma, dentro daquela casca, e aqueles que ou já estão livres ou começaram já a se libertar. Aquela casca, aquele invólucro já começou a rachar. Aí já começa a fluir. Então existem esses dois grupos. Uns que estão totalmente livres ou estão já começando a libertar o seu espírito, e aqueles que estão presos. Infelizmente, a maioria está preso. Agora, isso é um fato, é uma verdade que acontece nas igrejas, quer nós saibamos ou não. Muitas vezes a gente não tem consciência disso, de que nós somos instrumentos e estamos sendo trabalhados por Deus. Nós não temos consciência disso, desse aspecto que nós estamos falando aqui. Mas Deus está agindo e fazendo. Tanto é que muitos já estão livres, já estão agindo no poder do Espírito, na liberdade do Espírito, e muitos não estão. Por quê? Porque falta conhecimento dessa verdade. E nós vamos ver que existem muitos textos, muitas passagens, muitos momentos na Bíblia, no Novo Testamento em especial, em que Deus está nos dando esse ensino. Deus está falando conosco isso. E que nós precisamos entender isso para que nós possamos
trabalhar juntos com o Espírito Santo de Deus e permitir que Ele nos use. Amém? Amém. O Senhor nos abençoe, então, com esta palavra.